Boa noite, Yara. Boa noite, Dom. Eu, como sempre, vibrando luz, tranquilidade. Eu, budista que sou zen. Estava trocando ideia aqui, dando água para o meu São Jorge. Uma noite muito quente. Mas o resultado normal. 70 anos depois do 1-1 do quarto centenário, que foi uma vitória para o Corinthians, um novo 1-1 com gosto de vitória para os corintianos. Com gosto de muita vitória, hein, Vitão? Muita vitória, porque podia ter sido muito mais. O Corinthians jogou o segundo tempo quase inteiro com um a menos, essa aberração paulista com torcida única do mandante, né? O Palmeiras foi muito melhor, principalmente no primeiro tempo, que era 11 contra 11, acho que mais do que no segundo, que foi 11 contra 10. O Corinthians em nenhum momento foi senhor da partida, mas como é futebol, né? Não é exibição, não é pontos, não é boxe, foi 1-1. Ô, Vitão, tá tocando uma música aqui, ó. Você consegue escutar? Torcida que canta, e vou até virar aqui para você, ó, pra você poder ver um pouquinho do Allianz Parque. Não sei se vocês conseguem dar uma olhadinha no gramado aqui, ó, porque pela TV, pelo menos parecia que estava pior do que está aqui. Quando a gente olha aqui, ó, o gramado foi prontamente. Eu achei muito rápido, eu fiquei até surpresa. Pelas imagens, quando eu estava chegando aqui do alagamento, e hoje, ó, nesse momento aqui, olha como está o gramado do Allianz Parque. Ele fica entrevista ali para as emissoras, ali na saída do gramado, e aquela música que o Vitão não gosta de escutar, né? Que é aquela música do Palmeiras e tal, ainda tocando por aqui, o torcedor, nome, saindo aqui da arquibancada, já saíram com calma, devagarinho, não saiu tão bravo, não. Pensei que ia estar mais revoltado depois que o Estevão pediu para o xerife ali a bola e errou a cobrança de penalidade. Estevão Pois é, ele ainda não... Como é que é, Vitão? Estevão, que é um grande jogador, obviamente um grande jogador, ainda não teve uma grande atuação em clássico, ainda não marcou em clássico, não só contra o Corinthians, em nenhum clássico, e foi uma atuação muito fraca do Estevão hoje, né? Muito fraca. Ele, no final do jogo ele pediu 2 pênaltis, né? No primeiro lance, Eu pedi uns Rafael 30, Claus... né? Pode pedir um monte. Eu pedi uns 50, né? Aliás, se o Klaus desse mais um, realmente aí era o Boleiros 3, né? Vamos fazer Boleiros. Fazer o 3, manda voltar, bater de... Só faltou isso. Queria mais um pênalti ainda. Boleiros. Então chama o Otávio Augusto para fazer o próximo jogo e marca 15 pênaltis. Mas aí, no segundo pênalti que ele conseguiu, né? Que o Rafael Claus marcou mesmo, e aí ele perdeu. Você acha que foi pênalti ou não? O que ele marcou, dá para marcar, sim. O Rian calça ele, o pênalti necessário saindo da área, é um pênalti que não é pênalti, não, acho que foi. Agora, o primeiro que ele pediu é uma piada, né? É pinball, a bola bate na perna do jogador, claramente antes de bater na mão, é futebol, não é queimada, não é pinball, não é pênalti em lugar nenhum. Então, chega a ser ridículo pedir pênalti naquele lance. Você achou que foi pênalti, Yara, aí do estádio? Segundo, achei que foi pênalti. O primeiro, você nem vai no VAR, né? Na verdade, a gente tem que lembrar que o árbitro ele é soberano. Mesmo que o VAR fale alguma coisa, é ele quem decide naquele momento, eu vou ou não. E ele nem deu nada, porque falou, ó, pode cobrar que vai continuar a partida. E aí, no segundo, ele já é mais claro. Ele fala, ó, na hora ele já sinaliza e marca a penalidade. Mas assim, gente, um jogo que eu achei que, querendo ou não, podia ter dado mais um gazinho, né? Achei que demorou para entrar o Thales Magno na equipe. Eu acho assim, eu esperava mais derby como esse, até no estádio mesmo. Achei que a chuva deu uma afastada, o torcedor às vezes desistiu no meio do caminho. A chuva não ajudou muito, né? Sabe, porque... A Yara tá sempre. Ela quer... Tá bom, ela queria mais gols. Tava bom 2 gols no jogo de hoje. Ela queria mais, tava bom, não. Ela queria o jogo continuar. Sabe na pelada, que enquanto o time da casa não faz o segundo gol, não acaba o jogo? Ela queria continuar aí até amanhã, aí, né, Yarinha? Porque o Corinthians não estava tendo tantas oportunidades, né, Vitão? Aí era melhor acabar pro final, né? Mas eu achei um bom jogo, Yara. Eu tava mais animada. Não sei se é porque os últimos que eu vi também não estavam muito bons, aí esse aqui se sobressaiu. Realmente, a torcida estava fazendo barulho, mas para o tamanho desse clássico, né, para a história, Vitão, podia ser um pouquinho mais, mas não dá para exigir nada dessa torcida, porque caiu muita chuva em São Paulo, chuva de granizo pesada, um público de 32.029 pessoas. Tá bom, né? Tá de bom tamanho. Eu acho lamentável, e falo isso todo clássico em São Paulo, seja em Itaquera, seja em Perdizes, seja no Morumbi, seja em Santos, que eu acho um escândalo torcida única. Seja em qualquer lugar, no Palmeiras, então eu acho lamentável. Dito 2,
É ruim não ter um gol do estádio por causa de show, mas faz parte, né? Não tinha um setor inteiro lá. E Aqui, ó, vou mostrar já. A chuva em São Paulo não tem jeito, né? O calendário, quando a gente jogou, lembra-se, quando a gente jogou sábado, segunda e quinta, porque não tem dia. Então, com chuva, sem chuva, comprem rodo que vai ter jogo. Vai ter jogo porque não tem data. Agora sim, eu brinquei porque exatamente hoje é efeméride, né? 6 de fevereiro de 55 é um dos maiores Corinthians e Palmeiras de todos os tempos, que é o jogo do quarto centenário de 54, o jogo foi em 55, e o Corinthians se sagrou campeão com 1-1. Naquela vez o Palmeiras jogou de azul, porque um pai de santo dizia que o Palmeiras tinha que ganhar jogando de azul, gol do Luizinho, pequeno polegar. É um Corinthians e Palmeiras como vários históricos, e coincidiu de ser hoje. E os deuses quiseram de novo 1-1, que ficou melhor para o Corinthians. Agora, o Corinthians não está muito feliz, e todo mundo sabe o time que eu torço. Então, uma coisa é a alegria de você empatar um jogo perdido, jogando mal, com pênalti no último minuto. Outra é a análise. A análise do jogo, o Ramon, que faz um final de segundo turno de brasileiro bom e um começo bom nos números, é o segundo clássico que ele é engolido pro técnico adversário. Ele demorou um tempo inteiro para entender que fez tudo errado. E aí ele tava que nem eu, Ramon do banco. Acho que ele tava assim, Saravá São Jorge, que ele vai nos ajudar. Porque ele tava rezando. Ele não mexeu no time. Ele não fez assim. O Palmeiras jogando pelas duas laterais com um buraco ali no meio campo. Óbvio, algumas marcações questionáveis, e desde que o mundo é mundo, o time da casa, com torcida única, faz mais pressão sobre a arbitragem, isso é normal em qualquer campo, quando tem torcida única, em clássico, mas o Ramon, ele demorou para entender o óbvio. Então o Corinthians empatou, porque é clássico, em clássico as coisas acontecem, porque o Hugo fez uma grande atuação, o Estevão bateu um mau pênalti, que é futebol, não é vôlei e tal. Mas isso não muda o fato que no jogo de hoje, o Abel, que não ganhou do Ramon, hein? O empate é uma vitória do Ramon, o clássico da cabeça de porco Itaquera 2-0 e hoje 1-1 nos dois clássicos. Nos dois clássicos, a primeira meia hora foi um massacre do Palmeiras. Dessa vez o Palmeiras fez 1-0, outra vez não fez, mas São Jorge tá de plantão, Deus existe, ninguém é triste, não tem muito amor, o jogo acabou empatado. Mas é preciso mudar e entender que não dá para jogar assim, né? Eu acho que o Ramon foi muito mal na partida. Ô Vitão, o Elias Hartog tá com você aqui no chat falando que o Corinthians esse ano não entendeu o que é clássico, jogo muito fraco e sem vontade do Corinthians. Mas fiquei com a sensação que o Palmeiras poderia ter jogado mais também, Yara. Eu sinto isso. Eu esperava mais de um clássico. Não achei um jogo ruim, mas eu esperava mais, até nem questão de gols, assim. Achei o próprio Memphis apagado. A gente vê que ele participa do gol ali do Yuri Alberto, mas assim, não é aquele jogador. Eu acho que ele ainda não tá no ritmo, não se encontrou ainda esse ano. E a própria expulsão ali do Yuri Alberto, ele dá aquela voadora na bandeirinha ali, depois simula, sabe? Coisas assim, bem, vamos dizer assim, bem infantis ali. Então, assim, acho que o Palmeiras até merecia a vitória, achei o Palmeiras melhor em campo, mas, assim, falha em momentos cruciais, onde não pode falhar. E o Ramon completamente perdido. Acho que ele não entendeu nem quando o Yuri foi expulso. O Yuri sai e ele fica perguntando para ele o que aconteceu. O Yuri faz que não fez nada. E ele começa perguntando para a arbitragem. Então, assim, acho que o Abel, querendo ou não, é superior ao Ramon nessa partida. Agora a Yara falou uma coisa importante, né? Que é a coisa do chute da bandeira, porque graças a Deus eu tenho memória e coerência. Então eu, Vitor Guedes, vou repetir o que eu digo sempre. Seja a Luciana voadora do discurso, seja a Rafael Veiga, seja o Roberto, porque eu não mudo o discurso de acordo com o time que eu torço. Na minha casa, entra São Paulino, entra palmeirense, entra argentino, entra qualquer torcedor. Se chutar o escudo do meu time, vai fechar o pau e ele volta nunca mais. Eu tenho 200 camisas do meu clube, que se alguém vier dar uma voadora, não entra mais na minha casa. Eu falo isso sempre. Então falei isso em Itaquera, falei isso no Morumbi, falo isso hoje. Agora, como eu tenho memória, eu lembro de gente que achava normal. Futebol tá chato. Qual o problema do coitadinho dar uma voada? E hoje estava indignado. Então é bom ter coerência, né? E memória, né? Porque as pessoas perderam a memória e a coerência. Eu mantenho o meu discurso. Eu não tenho. Minha mãe é São Paulina, minha saudosa avó é palmeirense. Ambas viessem em casa, chutasse escudo, ela não voltava mais. Nem minha mãe, nem minha avó. Agora pode vir com a camisa do rival sem problema nenhum. Futebol tem que receber os outros. Agora, chutar o Cara, mas assim. Mas tem duas coisas, né? Tá na regra e ele sabia que ele tomaria o cartão amarelo, né? Então ele garoteou, Vitão. Você gostando ou não, aprovando ou não. Eu daria amarelo. Mas eu dou amarelo sempre. O que eu fico indignado é que achavam normal. Tá? Que absurdo, tomou amarelo. O futebol tá chato. Qual é o problema da voadora em Itaquera? Aí hoje tem problema? Eu discursei em Itaquera, discurso do Morumbi, discurso aqui, discurso do inferno.
Né? Para mim, igual. Não pode chutar a bandeira em lugar nenhum. Seja o Yuri Alberto, seja o Luciano, seja o Rafael Veiga. Agora, quem defendeu o Rafael Veiga chutar escudo, não pode ficar indignado hoje ou é canalice. Né? Só isso que eu penso. Eu não posso, como eu acho um absurdo chutar em Itaquera, eu repito que é um absurdo hoje. O amarelo foi injustíssimo. Meu discurso não mudou. Ele, antes de chutar a bandeira, né, ele faz o símbolo, né, para a torcida calar. E a torcida palmeirense foi bem aqui na minha frente, foi bem nessa bandeira aqui, ó, exatamente nesse finalzinho aqui de campo, aqui, ó, bem. Já até tiraram a bandeira nesse momento. Foi exatamente nesse espaço que ele dá aquela voadora. E aí o torcedor palmeirense ficou indignado, xingou e tudo mais. Só que eu acho que o mundo ele não gira, ele capota e depois ele acaba expulso por outra imprudência, mas se não tivesse chutado a bandeira, o Corinthians não teria jogado tanto tempo com um jogador a menos, Domi. Mas eu duvido. Não, ele foi salvo pelo Hugo Souza, né? Eu duvido. Ele foi salvo pelo Hugo. Porque assim, se o Corinthians... Diga, Vitão. Eu te interrompi 2 vezes, desculpa, vai lá. Desculpa, eu tinha que ter um cabo, né? Pra eu puxar assim uma hora. Eu puxo o cabo e Vitão cai e volta. Não, o que eu queria complementar é que ele... Vai. O que eu acho é o seguinte só. Do segundo amarelo, uma coisa é a regra, outra coisa é o futebol normal. O chute no escanteio não tem discussão. É amarelo e acabou. Não dá para discutir isso. Se fosse o sinal de silêncio, eu discutiria. Porque eu acho que só tem uma torcida, ele vai fazer o quê? Como o Cueva já fez em Itaquera. Só tem uma torcida, a pessoa, ele não tem como comemorar com só se ele é espírita, viu o corintiano no céu, porque as pessoas normais não têm adversário para comemorar. Isso é diferente de você chutar o escudo do rival. Isso é um símbolo máximo de um time, é o escudo. Você fazer isso para a torcida que aguente, ganha o jogo e manda calar a boca. Isso para mim é normal. É diferente de você mostrar o dedo, xingar, fazer isso. Agora, fazer sinal de silêncio é do futebol. Chutar escudo não é, amarelo. O meu ponto é das questões do Zé Regra. Fosse o time mandante, que cai o jogador que não foi falta, não foi absolutamente nada, num campo que teve até granizo, que choveu o dia inteiro, não passaria, escorregou, segue o jogo sem cartão? Eu tenho para mim que passaria sem cartão. O segundo amarelo é diferente de você ser juiz, de você ser árbitro, de você apitar o jogo, de você não querer mandar no jogo. E, aliás, é o 10º derby que apita o Klaus. Eu espero que ele não apite mais no mata-mata, semifinal, final, que já deu de Klaus. Né? Espero que hoje. Mas calma. Você achou que o segundo amarelo não foi? Não, que eu vou repetir. A regra, se você quiser fazer as coisas 100% da regra, o primeiro eu não questiono, tá? É ridículo, amarelo claríssimo. O segundo, pela regra, está certo. Se ele não dá o amarelo, porque o campo está encharcado, teve até granizo, teve 200 rodos, o jogo atrasou, ele caiu, seguiu o jogo, beleza. Não era necessário... Mas você achou que ele caiu? Porque ele dá uma simuladinha ali. Eu acho que jogou, mas eu acho que quando o juiz quer apitar o jogo pro time da casa, pro mandante, ele podia fazer essa interpretação se fosse o time mandante. Pro time... O juiz, muitas vezes, ele arbitra o jogo, ele não é Zé Regrinha. Futebol tem a regra do bom senso. Então, assim, era muito possível a não expulsão no segundo. Assim como o pênalti que ele deu do Estevão foi, o que ele não deu não foi absolutamente nada, então dos seus pênaltis. O que ele não deu não foi, o que ele deu foi, inquestionável. O amarelo foi. O segundo amarelo, dá para dar na regra? Dá. E dá para não dar na regra também. Ele escolhe o que quiser, né? Ele escolheu dar. Para surpresa de um campeão de 0. Assim, eu entendo a revolta e seu posicionamento e não tem como defender a arbitragem, mas, também não dá para defender o Yuri Alberto nessa, né? Porque já estava com o amarelo. Não, eu sei. Eu tô falando da minha opinião. Que, para mim, o maior culpado disso não é o Klaus. Eu acho que o segundo amarelo poderia ser, poderia não ser, mas ele garoteou demais. Aqui na nossa enquete, Yara, expulsão do Yuri Alberto foi justa? 55% acham que não. Justíssima. Primeiro, quando ele vai ali na bandeira, ele vai com aquela agressividade, ele quer realmente destruir. O Afonso foi exatamente aqui na minha frente, ele dá aquela voadora, e ele ainda manda a torcida calar a boca e tudo mais. Então, assim, ele já sabia daquilo ali que estava acontecendo. Ali, quando ele simula, ele fica até ali um pouco revoltado, e a gente vê que tem uma pressão do Richard Rios, né? Porque o Richard Rios cola ali no árbitro e vai apontando até o árbitro dar o cartão. Mas eu não acho que o Klaus é o tipo de árbitro que ia ficar influenciado, e ele foi muito certeiro. Ele já vai tirando, ele não espera e vai discutir, ele já tira o vermelho
de uma vez pro Yuri Alberto. Eu acho justíssima e eu acho que esse tipo de comemoração, esse tipo de ato incita a violência que a gente tanto luta. Sabe, eu acho que você pode comemorar, você pode provocar, mas quando você vai na bandeira e faz dessa forma, eu tô falando qualquer time, tá, Vitão? Não tô Também. falando só da. Isso não existe, você tá no patrimônio, você tá na casa de um time, você quer ser bem recebido, sabe? Eu acho assim, é muito forte, eu acho que é algo que significa e invade muito. Nós estamos de Eu acordo, hein? concordo, Yara. E Nós estamos vocês, de acordo. chat? 100%. 100% de acordo. Aliás, quando eu falei, eu não lembro de você, nenhuma das duas minhas companheiras de live terem dito que o Luciano pode chutar o escudo em Itaquera e o Rafael Veiga pode chutar no Morumbi. Eu não lembro. Eu estou Mas não cobrando pode. coerência de quem passou pano naquela ocasião. Eu acho o fim do mundo chutar escudo do adversário. Aliás, você tem que respeitar o símbolo rival, seja um estádio que for. Então, o meu questionamento é quem achava normal, acha que futebol tá chato e hoje achou normal. Você não, aí não dá para mim. Como eu acho um absurdo em Itaquera, eu acho um absurdo na Zona Oeste também.